Mestre Jesus, mais um dia em que podemos refletir nas suas palavras, refletir trazendo para nós, trazendo para o nosso íntimo, tendo evangelização de espíritos como nosso norte, que tanto nos abre possibilidades, nos abre as ideias, nos abre a cabeça para enxergarmos a nossa vida com um olhar mais amplo, com um olhar mais distante, não apenas focado nesse mundo material, mas temos a possibilidade de nos enxergar como espíritos eternos, que trazemos uma história, que estamos construindo uma parte dessa história e que teremos um futuro. Essa visão, a visão da vida futura, muda completamente como nós enxergamos as questões do hoje. Nos auxilie então para que nós consigamos hoje, com o assunto que vamos ler, estimular nossas necessidades, estimular as nossas reflexões, estimular aquilo que mais é necessário para cada um de nós, para que nós possamos aproveitar ao máximo esse momento e possamos sair daqui com uma nova ideia, com alguma nova ponta de fio para a gente puxar da nossa existência. Muito obrigado, Pai, por tudo que você coloca na vida de cada um de nós. Que assim seja. Capítulo 19. A fé transporta montanhas, parábola da figueira seca. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E, aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como secou a figueira que amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. A figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas que, na verdade, não produzem nada de bom. Simboliza os oradores que têm mais brilho que solidez. Suas palavras têm um verniz superficial, agradam aos ouvidos, mas quando são investigadas, nada de bom para o coração encontra-se nelas. Após terem sido ouvidas, resta a pergunta sobre que proveito se tirou delas. Também simboliza todas as pessoas que possuem meios de serem úteis e não o são. E todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta, na maior parte do tempo, é a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas, pois são árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade. Chegará o dia em que secarão até a raiz. Ou seja, todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada. E todos os homens voluntariamente inúteis, que não utilizaram os recursos que tinham em si, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que lhes faltam, transmitindo-nos as instruções deles. Por isso são dotados de faculdades específicas para essa finalidade. Nesses tempos de renovação social, os médiuns têm uma missão particular:
São árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso estão sendo multiplicados, para que o alimento seja abundante e para que sejam encontrados em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos estão sendo chamados. Mas se eles desviam de seu objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se o utilizam para fins fúteis ou nocivos, se as colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares produzem maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, e se não tiram proveito dela para si mesmos, aprimorando-se, então eles são como a figueira seca. Deus lhes tirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar e que os tornará presas de maus espíritos. Toda vez que eu leio esse trecho, eu fico pensando, porque não tem como a gente falar, às vezes, de um assunto e buscar uma referência. Isso faz parte de um processo educativo nosso, de um processo de crescimento. E quando a gente conversa sobre essa parábola da figueira, a gente obviamente já pensa numa árvore, né? E às vezes a gente está vivenciando alguma situação na nossa vida e a gente busca o fruto da esperança. E uma situação às vezes um pouco difícil, um pouco complicada, porque a gente que está inserido no mundo de provas e expiações sempre vai ter essas situações rondando ou até inseridos vivendo elas. E a gente olha para o mundo e vê que essa parábola que Jesus conta para nós, ela é sempre atual, As parábolas sempre são atuais, mas eu vejo nessa parábola que muitas vezes a gente como criatura está buscando esse fruto da esperança e não o localiza, e a gente não para reflexionar se nós, nos momentos onde a gente não vivenciava situações de desesperança, se a gente distribuía esse fruto, porque o cristão, e a gente está falando num capítulo de fé, ele obviamente ele tem que estar trabalhando para esse processo de construção da fé. E a obra do cristão é realmente fazer o ensinamento de Jesus dar frutos que alimentem o próprio cristão, mas principalmente que ele consiga alimentar aqueles que estão no seu entorno, E quantas vezes nós não somos como essa figueira seca, Porque sempre a gente tem condição de auxiliar alguém, E às vezes a gente tem isso nas nossas mãos e a gente acaba falindo nessa oportunidade. E nós somos uma família universal espiritual que deveria se sustentar, O Evangelho fala isso, O fraco deveria ser sustentado pelo forte, porque o forte tem esse dever, Aquele que tem mais deve sustentar aquele que tem menos. Mas a gente percebe essa grande dificuldade
com as criaturas nesse momento atual do nosso planeta, aonde a gente vê criaturas que têm força, têm poder, têm riquezas materiais, têm muitas condições, mas se entregam ao prazer de usufruir daquilo de forma equivocada, satisfazendo aquilo que a mente da criatura está embasada, se deixa entregar pelas vibrações do passado. Às vezes viveu situações difíceis no passado, e passado não é só a atual existência, mas em outras, e acaba se entregando a essa oportunidade que Deus concede para todos no ciclo da vida do Espírito, onde a gente ora está numa situação, ora está em outra, e a gente às vezes se deixando levar por esse passado acaba agindo de forma incorreta e acaba muitas vezes falindo na oportunidade que é dada para nós de frutificar. E a gente é como a figueira seca quando a gente não frutifica. E se a gente parar e analisar no nosso dia a dia, quantas oportunidades não passam por todos nós, Porque olhando em uma escala maior a gente consegue detectar isso, mas olhando na escala menor a gente também consegue detectar. E olhando para a nossa realidade como espírito, a gente obviamente vai ver as situações que às vezes no próprio dia de hoje deixaram de serem aproveitadas por nós, a gente acabou por deixar escapar. Mas isso é porque os ensinamentos cristãos, os ensinamentos religiosos são vistos ainda por nós como religião apenas. A gente, na maioria das vezes, não consegue fazer desse conhecimento um aglomerado que possa ser vivido em qualquer situação que eu esteja. Se eu estou trabalhando, se eu estou me divertindo, o que eu estiver fazendo, eu não estou fazendo sem ser espírito, eu não estou deixando de ser filho do Criador, ou seja, a gente não está de forma irresponsável solto no universo, pelo contrário. E às vezes a gente vê as pessoas aproveitarem os momentos de diversão, uma festa, por exemplo, e acaba às vezes se embriagando, acaba às vezes fazendo uso de algum tipo de substância. Quantos devaneios que a gente não se entrega por esquecer que naquele momento eu também sou um filho de Deus e eu tenho responsabilidades com o meu corpo físico, com as minhas atitudes, com aqueles que estão próximos de mim, porque às vezes as pessoas se deixam levar, e aqui assim é uma crítica construtiva, obviamente, a questão de beber ou qualquer outra coisa, a gente tem que ter noção daquilo que a gente está fazendo, mas a gente também tem que ter ciência que tudo isso ele altera o nosso estado mental, não tem como, porque o corpo físico ele está conectado ao perispírito, conectado ao espírito. Então se a gente tampona a consciência, uma vez, eu ouvi, eu vou tomar só um negocinho para que eu possa ficar mais solto, Então, a gente vê a ilusão nossa, porque eu estou querendo soltar o freio, solta o freio do carro numa ribanceira, não vai dar bom, com certeza vai dar algum problema. Então a gente confia demais que a gente consegue controlar
quem nós somos, e às vezes a gente dá a corda para a gente mesmo se enforcar. E eu acredito que a gente, como espírito, já tem dificuldades estando consciente nas coisas, né, que a gente está vivenciando. Se é que a gente está consciente verdadeiramente, que na maioria das vezes a gente vive nas ilusões, né, fomentado nas ilusões. E aqui não é uma apologia contrária a absolutamente nada, né? Cada criatura faz e toma, né, faz as suas escolhas e toma as suas decisões individualmente e arca com as consequências daquilo. Mas a gente não pode deixar de conversar sobre coisas que são importantes para nós, porque estar desperto num mundo que cada vez mais a gente percebe, né, a maldade às vezes envolvendo as criaturas que desejam estar no bem, elas precisam estar o tempo inteiro despertas. E, obviamente, né, estar desperto é uma condição, né? Não é só a questão, né, de uma festa e tudo, mas é o tempo inteiro. Às vezes a gente tá no carro e bota o som, né, no alto volume, por exemplo, e se entorpece com aquilo e se deixa, né, não ouve o que está acontecendo no nosso entorno. Às vezes está vindo uma ambulância, a gente está com o vidro fechado, com o som na última altura e não está prestando atenção no trânsito, né? É um entorpecimento também da consciência, né? Isso é só para que a gente reforce, né, que não são só os agentes químicos, mas também são outros agentes que às vezes colocam a gente, né, nesse estado de consciência, né, tamponada, e que fazem com que a gente não consiga dar frutos que nós, como cristãos, já podemos dar, né? A gente tem gradações de cristão, de acordo com o segmento que cada um percorre. Nós, com a doutrina espírita, temos um alargamento que eu vejo maior que qualquer cristão. E isso nos torna muito mais responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, por todas as atitudes que a gente realiza. Então, não é um privilégio ser espírita, é uma bênção. Mas, como o próprio mundo material mostra isso, né? Quanto maior aquilo que você possui, maior são as suas responsabilidades. Aquele que tem nas suas mãos, né, muitos recursos materiais, por exemplo, ele tem um papel fundamental no auxílio do progresso. Então, cada um, guardadas as suas, né, as proporções, tem que saber frutificar aquilo que Deus está colocando para aquela criatura. Nós, né, como cristãos e como espírita cristãos, nós temos muito na nossa mão, muito para fazer com nós mesmos. Não precisa nem a gente fazer para fora, a gente tem que fazer para nós mesmos, no sentido da nossa transformação e da nossa modificação. Porque se a gente não cuidar de quem nós somos, os frutos que nós vamos dar, ou até a ausência dos frutos, é uma responsabilidade nossa. Então a gente está num encontro com amigos, a gente está no trabalho, a gente está fazendo qualquer coisa que seja, não só dentro da casa religiosa, né? Dentro, por exemplo, no nosso caso, dentro da casa espírita, nós temos o dever de tudo que a gente está fazendo. Ele, né, e ontem até um amigo espiritual estava falando, né, nós temos essa obrigação de educação, né, porque tudo que a gente vive numa casa espírita é um processo de educação. Se a gente vive num processo de educação, a minha fala, os meus pensamentos, tudo isso
muitas vezes não é acessível para outros que aqui estão, mas é acessível ao mundo espiritual. Então a gente tem esse dever de frutificar em todos os instantes. Se eu não estou frutificando, é como a planta. Eu preciso do jardineiro me cuidando, e nós somos os nossos próprios jardineiros. Então, adubar, regar, eliminar, né, aquilo que não faz mais parte, né, os galhos secos, fazer uma manutenção na nossa intimidade. Porque se a gente não faz isso, a gente vai secando e com certeza a gente poderia ser o alento e levar a esperança para alguma criatura, e muitas vezes a gente se priva disso justamente por nós não olharmos para onde a gente está inserido e o que a gente precisa fazer.